Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando, depois de um pequeno intervalo de tempo, não é? Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Nesse nosso retorno, depois de um breve intervalo, nós trouxemos o Samuel Schneider, que já fez parte de um programa aqui, aliás, um grande programa que nós fizemos com ele, onde quando ele trouxe o livro A Melhor Colônia do Mundo, Inspirações de Hitler para a Conquista da União Soviética. Nesse livro, o Samuel fez um enfoque sobre a incursão das tropas nazistas à União Soviética, com o intuito de formar uma grande colônia que pertenceria, evidente, para a Alemanha. O enfoque dele é geopolítico. E quando nós estávamos terminando de saborear esse livro, eis que Samuel traz um novo livro em tempo recorde, que é Documentos Nazistas, Crimes do Exército Alemão na União Soviética, que tem um enfoque mais, ele mostra as ideologias que moveram a Alemanha a incursionar a União Soviética. É um livro muito interessante e eu quero cumprimentar o Samuel por essas duas obras e te cumprimentar também com boa noite, Samuel. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Academia Passo Fundense de Letras, Sueli, Paulo, pelo apoio de sempre. Realmente, esse meu livro novo, eu gostaria de destacar desde o início que eu abordei, o meu tema principal é a invasão alemã da União Soviética, que aconteceu em 1941. Sim. Que foi a maior operação militar da história. E com certeza uma das mais mortíferas também. No meu primeiro livro, eu analisei essa invasão sob uma perspectiva geopolítica e imperialista. Agora eu enfatizo a dimensão ideológica, ou seja, a dimensão anticomunista de tal conflito. Sim. Examinando a participação das forças armadas alemãs, no caso a Wehrmacht, na luta contra o regime soviético. Após a Segunda Guerra Mundial, os marechais e os generais alemães difundiram a ideia de que os crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial haviam sido cometidos exclusivamente pela SS, que é a Schutzstaffel, que é a tropa ou a organização de elite nazista. Nos últimos anos, contudo, tem se repensado esse conceito. E os documentos que eu traduzi do alemão para o português, no caso são 18 documentos, utilizados no Tribunal de Nuremberg, tais documentos comprovam que o exército profissional alemão, formado por servidores públicos, marechais, generais, tenentes, coronéis, inclusive soldados rasos... E a própria Força Aérea. Não só, exatamente... As Forças Armadas, a Marinha, os submarinos alemães que afundaram navios brasileiros aqui na nossa costa, em várias partes do mundo, quer dizer, as Forças Armadas todas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica alemãs participaram de matanças, inclusive de países neutros, como era o caso do Brasil. O Brasil entrou na guerra principalmente por pressão a partir do afundamento de navios, principalmente navios mercantes e navios de passageiros aqui no litoral brasileiro. Pois é, pessoal, é por isso que eu convidei o Paulo para fazer parte do programa, ele que apresentou esse programa por 10 anos, eu trouxe porque ele é um expert em história, então, para incrementar um pouco essa nossa discussão. Não é? Obrigada, Paulo, eu de que ter te agradeço, vindo. eu que te agradeço. Obrigada. Com certeza. Enfim, esses documentos foram utilizados em Nuremberg e é que nesse caso, a guerra à invasão da União Soviética foi sobretudo uma operação terrestre. Então, nesse caso, eu enfatizo os crimes cometidos pelo exército. Mas noutros frontes, por exemplo, na guerra contra a Inglaterra e contra os Estados Unidos e contra o Brasil, a participação da Marinha Alemã foi decisiva. Bom, mas enfim, esses documentos foram utilizados no Tribunal de Nuremberg
e comprovam que as forças armadas alemãs, sobretudo o exército nesse caso, também cometeram crimes monstruosos. Por exemplo, o tratamento genocida a prisioneiros de guerra do Exército Vermelho. Cerca de 4 milhões de soldados soviéticos, aprisionados pelo Heer, que é o exército alemão, foram deixados para morrer de fome e de frio em campos de prisioneiros. E populações também, populações inteiras foram deixadas morrer de fome. Nesse caso, das populações, seria mais, os crimes que eu evidencio aqui, seria mais sob o pretexto da guerra antipartisana alemã. O que os alemães faziam? Eles invadiam um vilarejo russo. Isso aconteceu em toda a Europa, inclusive na Itália, onde participaram soldados alemães, em lutas terrestres. Mas na União Soviética aconteceu com uma intensidade maior. O que acontecia? Os alemães entravam numa aldeia russa, ou bielorrussa, ou ucraniana, matavam um soldado alemão. Eles pegavam 100 moradores locais, ou 50 moradores locais, e ou fuzilavam, ou mandavam para campos de concentração. Isso é uma violação das leis bélicas internacionais de guerra terrestre, previstas sobretudo na Convenção de Haia. E também no Tratado de Versalhes, né? Mas essa prática, Samuel... Eles violaram muito, né? Por exemplo, na questão do armamento. Mas essa prática, Samuel, não é um privilégio do exército alemão. Com certeza tá? não. Aqui no Rio Grande do Sul, os farroupilhas responderam o seguinte: para cada negro do exército farrapo que seja morto pelos imperiais, serão mortos não sei quantos oficiais prisioneiros do exército imperial. Quer dizer, essa prática de amedrontar os adversários, né, matando gente do outro lado, é uma prática milenária e uma prática universal. Então os alemães não inovaram. Acontece que, a exemplo da invasão da União Soviética, que foi a maior da história, eles amplificaram esse tipo de vindita. Né? Com certeza. Né? Então eles se cometeram crimes de guerra num volume nunca antes cometido na história da humanidade. Você deixou tão explícito aqui, porque a gente se pergunta como que toparam fazer uma guerra genocida dessas, como que um povo, né, como que um exército todo aceita fazer as atrocidades que fizeram. Então a gente compreende com o teu livro que havia uma propaganda fortíssima, não é? Antissemita e anticomunista e ufanista também, porque eles, nos documentos que eu vi, em quase todos ou em todos, eles enfatizam a superioridade alemã. Ou não é? Desses 18 documentos, existe uma variedade de documentos. Por exemplo, existem diretivas assinadas por Hitler para seus generais, sim, mostrando como que a infantaria deveria avançar em determinada região. Isso. Existem diretrizes assinadas dos generais para os soldados, sim, tentando prepará-los para a campanha iminente. Existem diretrizes de generais para generais, com um sentido mais informativo. Então, assim, toda essa variedade de documentos, de formatos diferentes, todos têm em comum o objetivo de transmitir no interior do oficialato alemão a ideologia nazista, no caso o ódio pelo comunismo. É uma corrente, né, Samuel? Com certeza. Cheia de elos. Com certeza. E o que mais espanta nesse caso é como o anticomunismo alemão, sobretudo o seu anti-bolchevismo, que sim, o bolchevismo era a versão soviética do comunismo. Sim. Como na ideologia nazista esse perigo vermelho estava associado à figura do judeu. O anticomunismo nazista, ele é intrinsecamente antissemita. Sim. E essa propaganda com relação ao judaico-bolchevismo foi o leitmotiv inicial do Holocausto. Eu enfatizo isso muito, que o Holocausto, que foi a fase assassina da perseguição antissemita nazista, teve início na União Soviética, em 1941. Foram ali que, pela primeira vez, populações judaicas foram sistematicamente assassinadas. No caso soviético, o que eles faziam? As tropas da SS, que eram
os esquadrões de morte chamados Einsatzgruppen, eles invadiam vilarejos e cidades, arrebanhavam a população judaica local, levavam para fora da cidade e fuzilavam elas. Então, antes dos campos de extermínio que ocorreram, construídos sobretudo na Polônia, por exemplo, Auschwitz, a população judaica soviética era morta por fuzilamento. E foi aí que teve início o Holocausto. Inicialmente eles fuzilavam apenas... Eles invadiram a União Soviética, daí eles pegavam os funcionários comunistas e os membros do Exército Vermelho, todos os homens adultos judeus eram mortos. Passou 2 meses, eles começaram a assassinar também mulheres e crianças. Enfim, para os pesquisadores do Holocausto, esse livro também tem informações preciosas. Mas esse é um ponto que eu acho importante no teu livro. 2 coisas fundamentais. Primeiro, tu juntas documentos inéditos em português e na maioria das línguas do mundo. Então, o pessoal que conhece espanhol pode, né, ter acesso a esses documentos inéditos pela proximidade do português. Linguística. Né? Sim. E tu apresentas, por exemplo, aqui, ó, documento 16, Conduta dos Soldados Alemães no Espaço Leste, que é uma ordem, página 153, que é uma ordem do general Otz, comandante em chefe do 17º Exército, em 17 de novembro de 1941. Então aqui, a página 153, 154, 155, 156 e um pedaço da página 157 é um comentário que tu fazes dessa ordem do general Rotz. Tá? Aí vem 157, 158, 159, 160, 161, 162 e metade da página 163, a ordem do general. Tá? Exatamente. E tu citas aqui, esse é um detalhe importante, fonte, tá? De onde você tirou e das páginas 341 a 343 de onde você tirou. Quer dizer, você não inventa. Nada. Quem duvidar, procura essa fonte aqui. Muitas delas estão disponíveis na internet. A maioria esmagadora, né? A maioria delas estão na internet e você vai conferir, e a pessoa vai conferir que você não inventou. Então, para mim, o grande valor da obra é a tradução do documento, o acesso do documento em português, a fonte de onde está o original alemão. Exato. Né? Quem entender o alemão e quiser, vai conferir com o original alemão, com a língua, o texto que foi escrito, e aqui está o teu comentário que facilita o entendimento disso. Quer dizer, agora o nazismo, e aí que são detalhes, e aí a atualidade de estudar o nazismo. O nazismo, além do anticomunismo, tem a questão racial. Era contra o bolchevismo, passou a ser contra toda e qualquer manifestação democrática. Até os liberais foram perseguidos na Alemanha, muitos deles cientistas tiveram que fugir da Alemanha, está cheio disso. Né? Por quê? Porque as suas ideias não eram compatíveis com o Estado totalitário nazista. E o racismo, que era contra o alemão, né? Aqui nós estamos cheios de racistas contra o índio, de racistas contra o negro aqui no Brasil. O racismo passou a ser contra toda e qualquer dissidência. Ele se tornou até, do ponto de vista racial, os ciganos foram perseguidos, os eslavos, sim, que é o caso da Rússia, foram perseguidos, né? Os poloneses foram perseguidos. E depois as minorias sexuais, os gays principalmente, foram extremamente perseguidos. Quer dizer, aí é que está o detalhe. O nazismo, que era contra uma corrente ideológica, no caso o marxismo-leninismo, o stalinista soviético, russo, passou a contra todas as outras ideologias que discordassem
desse partido único. O nazismo, que era contra os judeus, assumiu uma espécie de pan-germanismo, tá? Que não era apenas os alemães, mas grupos ali do norte que passaram a ser, inclusive, importadas mulheres de lá e etc. e tal, uma coisa, um biologismo estúpido, né? Que era contra os judeus. O antissemitismo passou a ser o antisslavismo, o antipolonês, o anti não sei o quê, aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo, os grupos nazistas que existiam aqui na época da Segunda Guerra Mundial, eles chamavam os brasileiros, os peluduros, o pessoal de origem portuguesa, de negros. Paulo, o racismo contra o negro aqui no Brasil, típico das células alemãs aqui. Quer dizer, então, esse teu livro tem importância atual, né? Porque quem ler esses documentos com seriedade vai entender que o nazismo é muito mais sério e que as bases do nazismo, elas continuam vivas. Quer dizer, o vírus do nazismo está ali. Está por aí. Quer dizer, como ele vai agir, como ele vai atuar, né, como ele vai contaminar, são outros 500. Vamos né? deixar isso para o segundo bloco? Vamos deixar para o segundo bloco. Nós temos que fazer um breve intervalo, a gente já volta. Olá, estamos de volta então com o nosso programa Literatura Local. Trouxemos hoje Samuel Schneider e sua obra. Só tem esses 2 livros? Só esses 2. Por enquanto, porque pela velocidade que você começou, ainda vem muita coisa boa por aí. Mas, Samuel, me diga, como este livro aqui surgiu? Como que você concebeu esse livro? Com que intuito? Tá. Desde jovem eu tenho interesse por Segunda Guerra Mundial. E no interior da Segunda Guerra Mundial, que foi várias subguerras menores, sempre me chamou a atenção a guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética pela sua ferocidade. Porque ela foi uma guerra ideológica entre nazismo e comunismo, foi uma guerra étnica entre germânicos e eslavos, foi uma guerra civilizatória entre Ocidente e Europa Oriental, Sim. Foi uma guerra imperialista por colônias, no caso a Alemanha queria transformar a Ucrânia num vasto império para povoamento, exploração econômica. De qualquer modo, considerando esse caráter superlativo da guerra nazi-soviética, eu me deparei com livros, sobretudo a biografia do Hitler, escrita pelo britânico Ian Kerchev. Num capítulo da biografia dele, ele fala sobre os preparativos militares para essa guerra. E naquele capítulo, ele aborda justamente esses documentos que eu traduzi. E eu comecei a ler esse texto há uns 5 anos atrás e eu pensei assim, olha, esses documentos são fenomenais. A linguagem é bruta e promíscua, mas enquanto fonte histórica, isso é... Outras pessoas têm que ter disponibilidade disso. O público brasileiro merece... Você com isso que você compilou aqui, você está ajudando muita gente. Exatamente, esse é o objetivo principal. Os documentos que estão aqui, eu quero que outras pessoas... podem ser mais jovens, mais velhas, utilizem isso para publicar novos textos, para que haja essa interdisciplinariedade, uma pessoa que está estudando direito possa compreender a parte histórica dos processos jurídicos e vice-versa. Então, olha só como é que funciona o livro. Eu fiz um prefácio, uma introdução, explicando a Operação Barbarossa, como ela foi gigantesca, como que o Exército participou disso, a importância dos documentos escritos, e trouxe os 18 documentos. No final tem bibliografia, tem... Sim, tem um glossário importantíssimo. Todo o tratamento metodológico. Mas como que funciona? Antes de cada documento, eu faço uma pequena introdução sobre qual era a função desempenhada por esse documento, quem que escreveu esse documento. Quem era quem escreveu. Quem escreveu, exatamente. Qual a função desempenhada por ele dentro da hierarquia nazista. Ele era um marechal, ele era o comandante do Supremo Comando, assim por diante. E só então eu transcrevo o documento. Documento de ponto a ponto, do início ao fim. E depois do documento eu coloco lá, fonte. Via de regra, a fonte dos documentos
São os registros, as atas dos tribunais de Nuremberg. Teve o tribunal de Nuremberg e depois teve os tribunais subsequentes de Nuremberg. Também explico isso. Também explico quais as leis internacionais que tal documento viola. Isso aqui é uma violação do artigo... E qual foi a consequência dentro do tribunal de Nuremberg? Exatamente. Né? Como é que... isso aqui viola o artigo tal da Convenção de Haia ou da Convenção de Genebra. Então, assim, esse que é eu ficaria muito realizado intelectualmente caso outras pessoas viessem a se utilizar isso aqui como matéria-prima, como fonte bruta. E de antemão, já tem com total Samuel, autorização, não precisa me pedir, fique à vontade. Samuel, antes que eu esqueça, tem alguma livraria de Passo Fundo? Todas têm. Então tá. É chegar lá e perguntar o livro sobre os documentos nazistas. Isso. Tem os dois, né? Lembrar, tem os dois. E aquele. Tá do Samuel, do Schneider, tá, aquele Passo Fundo, papapá, etc. Eu até estou vendendo, não estou tendo lucro, né? Estou vendendo a preço de custo. Até minimamente abaixo do preço de custo para arredondar. Então não tenho lucro, não tenho. Aliás, o escritor local não tem lucro. Eu não ganhei nada com os meus 6, 7 livros, nem sei quantos são. Não ganhei nada, muito antes pelo contrário. Paguei, a Sueli seguramente pagou. O escritor local não ganha com o livro, perde dinheiro com o livro. É um idealismo nosso. É um idealismo nosso. Já que esse programa Literatura Local fala fundamentalmente de escritores locais, escritores de Passo Fundo, essa é a verdade. Nós não ganhamos nada com livro. Quem ganha é o Paulo Coelho, é não sei quem, etc. Nós pagamos para escrever, nós pagamos para editar. Quer dizer, o Samuel, que é professor, paga para escrever. Gasta Exatamente. tempo, gasta dinheiro para traduzir os documentos, para comprar livros, para pesquisar, né? E paga para editar o livro. E se for, quer dizer, o que o livro desses aí... Paulo, uma questão que eu acho interessante é o seguinte, importante. Que muitas pessoas falam sobre a atualidade do nazismo, do fascismo. Tu vê que as pessoas, desde jovem, têm interesse, mesmo que um tanto inocente, pela estética do nazismo, as suásticas paradas, os tanques, as armas, joguinhos de computador. Na internet... Aquele passo de ganso da marcha. Exato. Não se discute. Especula-se muito sobre se o nazismo foi de direita ou de esquerda. E isso acaba se tornando uma bola de neve de especulação, de falsas informações. Então, assim, eu acho que no Brasil falta um devido tratamento histórico ao tema, histórico, jurídico. Assim, falta uma certa seriedade intelectual ao tema. E eu acho que o livro ele é importante nesse sentido, porque pessoas que se interessam pelo tema vão ter uma leitura agradável, não é chata. Não é pelo disque, porque não, é fonte bruta. Não, está aqui o documento, E dolorosa. Diz o seguinte. É uma fonte dolorosa para a gente. Sabe que o meu marido me chamava a atenção. O que está pensando? Está tão quieta. Eu ficava pensando, nossa, mas o Samuel traz coisas brutais. É muito brutal. Brutais para a gente ler, não é? Os caras pegarem 30 mil judeus e pá na cabeça. Mas não só uma vez, não é? Não. Esse foi o maior de todos, foi o massacre de Babi Yar na Ucrânia. 34 mil judeus numa tarde, eles mandaram para um capão lá, para uma coxilha. E assim, é tão brutal que tem uma passagem no livro que você fala que, ou um documento fala que não importa se é judeu, se é comunista, se é bolchevique, não importa. Se não for, como é? Se desconfiar que é partizã, mata. O que é o partizã? Explica para nós. Vou dar um exemplo. Guerrilheiro. Vou dar um exemplo. Os argentinos invadem Passo Fundo. Tá? O exército corre, a brigada corre, a polícia civil corre e os caras ficam aqui dentro de Passo Fundo. Um de nós pega um revólver, pá no argentino. Pá no invasor. É a resistência. É a resistência do povo, quer dizer, esse cara que está aqui na minha pátria, esse cara está aqui, desculpe usar o nome do argentino, podia dizer qualquer outro nome, né? Que nós temos a disputa do futebol. Né? Então,
O partizan é aquele que resiste à invasão da sua terra, é o resistente. Então, partizan italiano, partizan francês, partizan de qualquer país invadido. Quer dizer, é o patriota que resiste à mão armada para defender a sua pátria. Esse é o partizan. O partizan ele tem uma característica interessante. O partizan, juridicamente falando, ele não é um membro regular das Forças Armadas. É um cidadão que defende a sua pátria. Exatamente. Então, assim, ele não ocupa nenhuma função dentro da hierarquia militar tradicional. Não é nem soldado, nem capitão, nem tal. Ai, desculpa. E, segundo, daí eu explico, as escolas de direito francês, escola de direito alemão, alguns juristas militares imediatamente classificavam o partizan como um criminoso. Claro. Como ele não é um soldado, ele é um criminoso. E sendo um criminoso, ele não tem direito aos direitos previstos na Convenção de Haia e Genebra. Então, essa é a luta contra a União Porque Soviética. eles davam um ar de legalidade, não é? Sim. Até tem generais aqui que mostram algum lado, né? Sim, mas contra militares. O problema é que a União Soviética, como ele foi um Estado revolucionário, consequentemente ele modificou a estrutura de várias coisas na economia. Na economia, na política. Na parte militar isso também aconteceu. Por exemplo, a figura do comissário soviético. O que é o comissário soviético? O comissário eram membros do Partido Comunista que Stalin mandava. Dentro de cada unidade militar deveria existir um comissário para a doutrinação política militar da tropa. Essa figura do comissário, o instigador político do soldado, inexistia na Alemanha. Portanto, os alemães, desde o início, quando invadiram a União Soviética, ordenaram a execução sistemática dos comissários soviéticos. Seriam os professores de comunismo. Exatamente. Dentro então, essa questão do comissário não existia nos países ocidentais. A questão do partizan existia, mas o Stalin ordenou uma ofensiva partizan contra os ocupantes alemães em uma escala que nunca havia sido vista. Armou o povo. Distribuiu armas. Distribuiu rádio, distribuiu bomba, instigou alguns truques um tanto maldosos. Transformou o povo num exército. Um exército. E os generais alemães, cabeça dura como eram, chegaram lá, não sabiam como lidar com aquilo e apelaram para uma brutalidade absoluta. E o que mais destacava é que essa brutalidade alemã teve um efeito exatamente o contrário do esperado. Os documentos mostram assim que Hitler achava que o regime comunista era um antro de sub-humanos eslavos, sub-humanos, brutalizados pelo comunismo, que os alemães iam chegar lá, iam chutar a porta e o edifício inteiro iria desabar, como disse o ministro da propaganda Goebbels. A grande questão é que, como os alemães chegaram lá, eles no início tiveram êxitos enormes. Eles fizeram, por exemplo, só em Kiev, a capital da Ucrânia, foram feitos 650 mil prisioneiros de guerra. O maior número em uma única batalha em toda a história. A grande questão é que chegou no final de 1941, o povo da União Soviética, instigado pelo regime de Stalin, percebeu que estava sendo vítima de uma guerra de aniquilação. Ou eles iam resistir, ou eles iriam ser exterminados. Iam morrer de qualquer jeito. E foi essa brutalidade alemã que acabou instigando uma resistência feroz. Com o tempo foram se organizando, também um Os alemães não chegaram com um certo... Alguns nazistas defendiam isso. E eu mostro que o regime nazista não foi algo uno. Existiam diferenças entre civis e entre militares, existiam militares bem nazificados, outros nem tanto. De qualquer modo, os alemães falharam na União Soviética em oferecer ao povo local uma alternativa viável ao comunismo. Isso foi feito, mas apenas na propaganda. Na prática, os ocupantes alemães trataram os nativos com ganância imperialista, racismo anti-eslavo, ódio ideológico e prepotência. Na verdade, e essa mistura foi, para os alemães, terrível. Na verdade, é o que alguns querem fazer aqui no Brasil, acabar com os índios, acabar com os negros. Mas, Samuel, a gente quer agradecer muito pela tua presença de novo. A gente quer recomendar o teu livro, né, Paulo? Sim, excelente o livro, né? Tem que ler. Leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Quem não ler os livros do Samuel está proibido de falar em nazismo.
Isso. E a gente quer propor também um grande debate com a sociedade, do jeito que tu achar melhor, Sim. que, né, a gente com certeza vai prestigiar. E eu quero agradecer ao Paulo. Paulo, Eu é que te obrigada. agradeço. Você é uma pessoa muito, muito solícita e muito carinhosa, pelo menos comigo. Muito obrigada, Samuel. Sueli, muito obrigado também. E também acho interessante essa questão de enfatizar. A gente não encerrar o tema por aqui, a gente dá continuidade. Vamos dar novas continuidade. oportunidades. E você Me vai coloco à escrever... tua disposição. Tá. Do Paulo também, da academia também. E você vai escrever mais? Com certeza, mas deixa eu... Calma. Não quero criar expectativas, porque eu não sei se eu vou conseguir manter um ritmo nos próximos meses. Tá né? certo. Deixa recuperar o dinheiro gasto desses dias. Essa é a verdade. Então, boa noite, senhoras e senhores. Obrigado pela audiência. Até a semana que vem.